Olá, meus amigos, minhas amigas, tudo bem com vocês? José Antônio Nogueira na Rádio Web Nogueira, a sua melhor rádio. Meus amigos, minhas amigas, hoje, segunda-feira, dia 9 de maio de 2022, está no ar o programa Ponto de Vista. Meus amigos, eu quero pedir desculpas. Ontem eu havia dito em vídeos anteriores que domingo eu iria colocar então vídeos conversando com os irmãos evangélicos a respeito aí das questões envolvendo a política e as igrejas. Infelizmente ontem, devido ao feriado, Dia das Mães e outras questões, foi impossível para mim colocar no ar o programa. Mas domingo que vem nós vamos abordar sim as questões que não foi possível colocar domingo ontem e as questões que nós vamos colocar então no domingo que vem. Tá? Tem aí o caso do Valdemiro, tem aí o caso da briga entre o Abílio Santana e o Malafaia, as questões do Republicanos, que é da Rede Universal, e várias outras questões aí importantíssimas, tá bom? Tem também uma questão aí que eu li aqui nas redes sociais, que a igreja onde eu congrego, a Assembleia de Deus, Ministério de Belém, segundo a informação que eu li, o presidente proibiu que o candidato, ex-presidente Lula, entrasse em uma igreja, Assembleia de Deus, do Ministério de Belém. Se for isso, eu, infelizmente, tenho que dizer a vocês que vou ficar bastante chateado com essa situação, certo? Porque não tem nada de cristão nessa atitude em proibir uma pessoa de entrar num templo evangélico. Isso não é bíblico, não é de Deus, não tem nada a ver com o cristão, tem a ver com a posição política que a igreja está defendendo, que eu, como membro da Igreja Assembleia de Deus de Belém, quero deixar bem claro aqui, não estou nessa. O meu posicionamento é à esquerda, é com o PT, é na esquerda. E com o PSOL, com o PCdoB, com o Rede Sustentabilidade, com o que mais lá? Com todos os partidos, né? O Partido Verde, PSB, todos esses que estão aí com o Lula nessa empreitada, certo? Então, dito isso, e já alertando vocês que domingo que vem nós vamos instalar o chicote aqui falando com os irmãos, então, sobre as questões das igrejas evangélicas e a política. Meus caros amigos e amigas, vamos então falar, então, como eu venho dizendo a vocês aqui, vocês pautam o programa Ponto de Vista, os inscritos nos mandam então questões e perguntas aqui bastante importantes, os amigos da esquerda, os amigos bolsominions aí, bolsonaristas, nos mandam sim, mandam bastante pergunta, bastante questão, eu leio, respondo todas elas pelo WhatsApp aqui da Rádio Web Nogueira, mas se você quiser deixar inscrito aqui, pode deixar também, não tem problema não, tá bom? Entre aí no Messenger aí e deixe a sua mensagem direta aqui na Rádio Web Nogueira. Pois bem, aqui na página do Facebook e do YouTube, deixe seu like aí no YouTube, dislike que não gostar. Muito obrigado pelo carinho dos novos inscritos. Instalem a Rádio Web Nogueira pelo Play Store do celular e vamos ao programa Ponto de Vista de agora. Meus caros, o programa Ponto de Vista de hoje vem comentar sobre questões econômicas do governo Bolsonaro. Quais foram, já que me perguntaram, eu já vou responder já uma pergunta interessante que me fizeram aqui, mas eu quero propor uma pergunta então para vocês, meus amigos bolsominions, bolsonaristas, né? Quais foram as medidas socioeconômicas do governo Bolsonaro nesses 3 anos e meio? Quantos empregos ele gerou nesses 3 anos e meio? Qual foi o ganho na saúde, na segurança, na educação nesse período aí? No período do PT, eu posso ficar aqui mais ou menos uns 3 dias falando de todas as coisas que o PT fez. Tranquilamente, uns 3 dias direto, assim, falando com vocês. Mas a questão agora é que vocês me respondam o que foi que o Bolsonaro fez de produtivo para o país.
Esqueça esse negócio, tirou o PT. Não, não tirou. Quem tirou o PT foi vocês, escolhendo o Bolsonaro, não foi ele, né? Mas eu quero dizer então, que quero saber de vocês, uma medida que gerou milhões de emprego, ou tirou milhões aí da pobreza, que deu segurança alimentar ao país, né? Medidas econômicas que fizeram com que o país, já que na época do Lula estava em sexto lugar na economia, quem sabe o Bolsonaro conseguiu fazer a economia do Brasil subir um pouco mais. Talvez nós estejamos aí hoje em dia, e eu mesmo não fui informado, pode acontecer, talvez ninguém me informou, pode ser que o Brasil esteja lá para segundo, terceiro lugar, pau a pau com os Estados Unidos. Eu não estou sabendo disso, ninguém me contou, mas vamos lá, né? Vamos então conversar sobre esse assunto, e eu quero responder a pergunta que me fizeram aqui na questão do segurança do Lula andar armado lá. Perguntaram, eu acho que é uma pergunta que muitos de vocês receberam também. Pessoas bolsonaristas espantadíssimas. Como pode o Lula andar armado? A segurança do Lula está armado com fuzil. Olha que fuzil enorme, né? Esse foi o Carlos Bolsonaro que falou. Então, todos os candidatos e todos os ex-presidentes têm direito à segurança particular. Isso é uma lei que está aí no Brasil. Respondido. O Lula é mais importante que você? Vamos lá. Como ser humano, não. Todos nós somos iguais perante Deus e perante a lei, pelo menos, né? Deveria ser, mas com certeza perante Deus sim. Mas devido ao fato dele ter conseguido ser presidente da República por 2 vezes, ter uma aprovação de todos nós na época, né? Naquela época não tinha essa coisa que tem hoje em dia, né? Essa raiva, essa revolta, parece que o pessoal saiu do armário, assim. O pessoal mais revoltado se sentiu aí empoderado aí com o Bolsonaro. Mas o presidente Lula foi presidente 2 vezes, saiu com aprovação de 80 e tantos %, foi preso injustamente, né? Saiu, foi preso, cumpriu a pena certinho, de acordo com o que diz a lei, no tempo que diz a lei que ele deveria ficar preso, recusou a tornozeleira eletrônica, não usou, não quis sair antes, cumpriu tudo que a lei diz que ele cumpriria, que ele deveria cumprir, e disse que sairia e provaria que era inocente. Provou aqui, foram anuladas todas as questões jurídicas aí do Lula, todos os processos anulados, ele está apto a concorrer à presidência, está aí disparadão em primeiro lugar, e quem o acusou, quem o julgou, quem o prendeu, foi julgado e está aí então no lugar que deveria estar, né? Quase já no mar do esquecimento. Aquele rapaz lá de Maringá, juiz, que hoje em dia não serve para ser juiz nem de pelada aqui em Várzea Paulista aqui. Que aliás teve um jogão sábado aqui, né? Grandes estrelas do futebol estiveram por aqui jogando aqui contra o prefeito, os vereadores e os amigos aqui da cidade. Foi um jogo espetacular. Muito bem. Então, como ser humano, ele é igual a mim, mas como pessoa que chegou lá nesse ponto, obviamente que ele é superior sim, e pode andar armado sim. Ou as armas são só para vocês aí, meus amigos bolsomínios, né? Como o Duduzinho lá, o do Eduardo Bolsonaro, né? O Eduardinho, que gosta de ter armas desse tamanho, assim, né? Talvez para... Bom, né? Entenderam? Mas vamos lá. Como pessoa que chegou lá em cima, ele merece sim. Ele é de fato superior a mim. Eu, pelo menos, tenho essa humildade de reconhecer isso daí. Mas, meus amigos e minhas amigas, voltando então ao foco do programa Ponto de Vista, vamos falar então sobre as questões socioeconômicas do país. Eu havia feito aqui, olha, vou mostrar para vocês, ó. Eu havia feito aqui um rascunho, tem aqui na outra página, tem um quadradinho aqui, outras páginas para cá,
um rascunho do que eu deveria falar, do que eu iria falar no programa Ponto de Vista de hoje. Mas eu encontrei aqui na Rede Brasil Atual praticamente quase tudo que eu escrevi aqui, até com palavras idênticas, iguais, frases inteirinhas, assim, por incrível que pareça. Mas vamos lá então, eu peço licença a vocês, eu vou ler aqui a reportagem. Deixa-me ver de quando está. Assim, publicado dia 12/4/2022, às 9 horas e 57 minutos, aqui na Rádio Web Nogueira. Precisão na notícia. Nós vamos no alvo. Pois bem, diz aqui então o cabeçalho aqui. Governo Bolsonaro não protegeu nem a economia, nem a vida e desmonta políticas públicas. Saúde, educação, moradia e meio ambiente foram pautas abandonadas nos investimentos do atual governo e na atual gestão. Ok. O desmonte de políticas públicas nos mais de 3 anos do governo Bolsonaro é sentido pelos brasileiros todos os dias. De acordo com o levantamento do Instituto de Estudos Socioeconômicos, o INESC, não vamos confundir aqui com a INDESC, do nosso grande amigo senhor Luiz Gonzaga, né? Mas aqui é a INESC. Divulgado na última segunda-feira, dia 11, vários setores foram atingidos pela falta de recursos durante o atual governo, como educação, moradia e saúde. Muito bem, onde é que eu estava aqui? Aqui, achei. No falso dilema entre proteger a vida ou a economia, Jair Bolsonaro falhou nas duas. Não protegeu nem a vida nem a economia. O Brasil ficou em 21º lugar na lista de crescimento econômico em 2021. Além de ter a segunda maior taxa de mortes pelo Covid. Nós avisamos. Lá quando começou o programa Ponto de Vista, vem falando desde aquela época da importância e não acabou. Tá? Ex-governador Geraldo Alckmin, atual candidato a vice-presidente junto com o Lula, contraiu o Covid aí. Certo? Sinal de que não acabou. Fiquem atentos. A gente olha para 8 áreas de garantia de direitos humanos em políticas públicas e em todas elas houveram desmonte nas instituições e nas políticas. É muito preocupante a saúde continuar perdendo recursos no meio de uma crise, ainda mais com a demanda represada, afirma a assessora política do INESC, Liv Garbazzi, em entrevista ao repórter Jô Miyagi, da TVT. Ok. A execução financeira da promoção de igualdade racial, medida alocada pelo Ministério da Mulher, Família e dos Direitos Humanos, comandada na época lá pela Damares Alves, até o fim de março diminuiu em mais de 8 vezes entre 2019 e 2021, segundo a pesquisa. Além disso, os recursos gastos com ações voltadas para as mulheres caíram 46% nesse período. Educação e moradia abandonadas. No setor da moradia, apenas 25% da verba foi usada no ano passado por Bolsonaro. Não gastou nem um centavo em habitações populares entre 2020 e 2021. Não construiu uma casa popular, uma casa sequer até hoje, em 2022. Nenhuma. Já nas políticas ambientais também houve dificuldade para executar o orçamento disponível nos últimos 3 anos. O Instituto aponta que isso é resultado da falta de pessoal e da nomeação de pessoas sem experiência e capacidade para cargos de confiança com responsabilidade de conduzir a política de fiscalização territorial. Certo? Nem a educação foi poupada nos cortes e nos investimentos, que caíram investimentos na educação. Atenção, professores, merendeiras, pessoas aí envolvidas com as escolas, a educação. 8 bilhões foram cortados entre 2020 e 2021. Algumas áreas que seriam importantes para as voltas às aulas depois da pandemia também tiveram cortes. Dinheiro da estrutura das escolas, investimentos e pesquisas, até para universidades.
A gente acredita que são áreas importantes para manter ou aumentar os seus orçamentos com a retomada das aulas, acrescentou Levi. O INESC considera que estamos com 10 anos perdidos, uma década foi perdida nesses 3 anos de desgoverno Bolsonaro. E para que não haja ainda mais retrocessos, o Instituto sugere o fim do teto de gastos, entre outras medidas. Seria muito importante para o Brasil que se revisassem as regras fiscais, atender ao papel do Estado como indutor econômico e aumentar a participação social no orçamento, acrescentou a assessora. Corrupção de sobra. Enquanto as áreas sociais enfrentam com a falta de investimento do governo Bolsonaro, empresas têm lucrado, como eu disse, como eu venho dizendo em vídeos anteriores. Esse governo, ele governa para empresários. Empresários estão ganhando, os milionários, mas o trabalhador está perdendo muito. Para que vocês tenham o ponto de vista de vocês, principalmente, meus amigos, vou bater aqui na tela, meus amigos bolsomínios. Prestem atenção, você que trabalha, você é trabalhador, meu amigo bolsominion. Trabalhador, carteira assinada, tal. Alguns aí deixaram de trabalhar com carteira assinada, hoje são motoboys, fazem entregas, trabalham com Uber, com transportes aí, né? Que não chega a ser propriamente Uber ou 99, mas transportam as pessoas. Eu conversei com um rapaz que entregava pizza, não vou dizer o nome aí da empresa dele, mas aquela que tem aquela mochila vermelha e letras em branco. Ele dizia que agora, depois do atual governo, estava tudo bom, né? Isso antes da gasolina subir, evidentemente. Mas ele disse que estava ganhando R$3.000 por mês, ele ganhava 2.000, 1.800 de salário, agora estava ganhando mais de R$3.000. Eu falei, olha, que interessante, hein? Muito bom. Você tem direito trabalhista? Não tem. Você tem férias? Não. Você tem seguro? Não. Você tem assistência médica? Não. Você tem férias? Você tira férias aí? Não. Se você cair e se machucar, como é que fica? Então, tudo bem, né? Você está ganhando 3.000, bacana, mas não tem férias, não tem 13º, não tem fundo de garantia, não tem assistência médica, gasolina por conta, a moto é dele mesmo, se quebrar ele tem que pagar. Como é que pode? Como pode uma coisa dessa? Achar que melhorou? Pode ser que ganhasse menos, mas porque também a presidenta Dilma, na época, lá estava passando por problemas graves, né? Não conseguia fazer. Mas vamos voltando aqui, então. Onde eu parei? Sim. Ok. O governo reservou cerca de 680 milhões do orçamento para pagamento a empresas. O valor total quitado a uma empresa aí soma 84 milhões. Corrupção sempre foi uma marca do governo Bolsonaro. O caso Queiroz é exemplo disso. No primeiro momento, houve uma blindagem da grande mídia, como eu também venho dizendo, não aqui na Rádio Abnogueira você é bem informado. A mídia corporativa não. Eles colocam o ponto de vista deles para que você tenha o ponto de vista seu tortinho, defendendo o que eles pensam. Mas não é o seu ponto de vista real. O seu ponto de vista real é esse aqui, certo? Ora, mas houveram os mais diversos escândalos ao longo desses 4 anos. Entre eles, propina de vacinas. Não sei se você se lembra. A situação não é mais grave porque a Polícia Federal e o Ministério Público Federal estão inoperantes e senão teríamos muita gente presa já, se não houvesse esse sistema que o Bolsonaro usa, que toda vez que a polícia vai chegar perto dele, dos filhos dele, ele tira ministro, delegado, investigador, todo mundo e coloca os parceiros dele lá.
É isso que está dizendo aqui a reportagem. Além disso, o presidente Jair Bolsonaro já gastou 1,7 milhões para criar um gabinete de despacho localizado no Palácio da Fazenda, no centro do Rio de Janeiro. Porém, não foi usado pelo presidente até hoje. Com quase 4 anos de governo, o local já consumiu um valor milionário só em salários de servidores à espera de despacho presidencial que nunca ocorreram. Ao todo, 4 funcionários trabalham no escritório. Pois bem, esses aqui são então alguns dados econômicos para que você, meu amigo bolsominion, tenha a sua realidade colocada diante dos teus olhos. Tem um site aí no YouTube, você acessa lá pelo YouTube, pelo Google, que diz da agenda do presidente. Qualquer um de nós pode consultar lá. Veja quantas horas o presidente Bolsonaro trabalha por dia. Em média, 3 horas e meia por dia, num país que está na crise, que está com a pandemia ainda aí, né? Bastante atuada devido à vacinação, que não ocorreria por vontade do presidente, mas está ocorrendo, certo? Ele trabalha 3 horas e meia e faz toda essa coisa aqui contra os trabalhadores e contra as pessoas. E tem toda essa corrupção aí, né? Que nós acabamos de ver. E é isso, meus amigos. O programa Ponto de Vista de hoje acaba por aqui. Nós já passamos um pouquinho de 20 minutos. Eu havia dito que iria fazer vídeos um pouquinho mais curtos, mas mesmo falando um pouco mais rapidinho assim, realmente são tanta coisa absurda que acontece que não dá. Certo? Eu agradeço o carinho da audiência, agradeço a paciência de vocês. Aguardem então o próximo vídeo amanhã. Nós estaremos aqui com o programa Ponto de Vista. Ouçam também o programa Ponto de Vista na Rádio Web Nogueira. O áudio desse programa estará lá na Rádio Web Nogueira. Aliás, os locutores e as locutoras agradecem também o carinho da audiência e vocês que instalam a Rádio Web Nogueira aí pelo Play Store no celular. Muito bem, meus amigos, minhas amigas. Abraço, até o próximo programa. Tchau, pessoal.